Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo isso. Vou dar continuidade à nossa conversa sobre microbiologia considerando as algas, tá? No caso, considerando as microalgas, e essa introdução para vocês saberem, conhecerem aspectos e detalhes associados com as microalgas. Como eu falei na primeira parte, na parte 1 de 3, nós temos alguns itens aí que são importantes, nós separamos em 7 aspectos. Três primeiros deles vocês já viram na primeira parte, e agora a gente vai falar do quarto aspecto, que é a anatomia das microalgas. E aí, podem estar se perguntando por que raios um estudante de pós-graduação de biotecnologia precisa saber sobre a anatomia das microalgas? E na verdade, na lógica dessa gravação, dessa aula, a minha ideia é deixar claro para vocês de que as algas, como micro-organismos, né, quando a gente considera as microalgas, elas têm interações com o meio do entorno delas. E se você precisar, eventualmente, adotar alguma estratégia de processo biotecnológico para a produção de alguma microalga, é super importante você saber como ela é organizada, como ela é estruturada, porque essa estruturação dessa microalga, seja no seu entorno, seja no seu interior, vai permitir que ela possa realizar trocas com o meio do seu entorno, vai permitir uma melhor compreensão de como ela possa reagir em relação ao resto dos organismos que façam parte desse entorno, em relação aos nutrientes. Ou seja, você saber o tipo de estrutura que está na parede celular, né, no revestimento de uma microalga, pode ser muito pertinente. No primeiro momento você pode pensar que não, mas no segundo momento sim, e até o aspecto da organização interna, né, conhecer um pouquinho da estruturação interna das células desses caras, desses seres que podem ser pró ou eucariontes, pode ajudar bastante na hora de você entender um processo, na hora de você entender a produção de um dado composto produzido por alguma dessas algas. Tá? Então, sim, pode ser pertinente saber sobre a anatomia na biotecnologia das algas. Tá? Então, a gente está falando de aspectos do revestimento da célula e aspectos do interior da célula. Tá certo? Aqui nessa imagem vocês veem aí uma imagem de ultraestrutura colorizada, né, que está em cores. Né? Dá para distinguir cloroplasto, dá para distinguir parede, membrana, enfim. Está bem bonito essa imagem para introduzir o assunto. E a ideia dessa conversa é mostrar para vocês o arranjo das algas desde o lado de fora até o lado de dentro das células. Tá? Então, pelo lado de fora das células, as microalgas podem ter uma série de estruturas. Tá? Elas podem ter uma série de revestimentos que serão super importantes para você compreender essas células. Tá certo? E essa superfície celular vai ter papéis muito fundamentais aí na hora de você entender como ela reage com o entorno. A gente vai ter questões de barreira osmótica, porque, claro, o equilíbrio de gradientes entre substâncias do lado interno para o lado externo. Aí, logicamente, a regulação da entrada e saída de coisas dentro da célula, essa superfície celular ela executa. Ela protege o organismo em relação à dessecação, a patógenos. E também, claro, o processo de sinalização celular acontece por causa desse revestimento das células. Tá? Então, ela percebe o meio externo, sinaliza a partir desse meio externo para as respostas fisiológicas dentro da própria célula. Tá bem? E nós podemos pensar em uma série de estruturas, né, que fazem parte aí do entorno das microalgas. E são 4 tipos de estruturas fundamentais aí que nós podemos separar. 4 tipos de maneira de separar as microalgas. As microalgas podem ter apenas a célula com membrana plasmática, né, sem nenhum outro tipo de revestimento além da membrana. Você pode ter também células com uma membrana celular e uma matriz extracelular, e aí essa matriz pode ser composta de bainhas, paredes, escamas, frústulas, lórica, esqueletos, entre outras coisas. Você pode ter também um terceiro tipo, que é a membrana celular com material intracelular em vesículas. Isso aqui é uma estrutura bem distinta que os dinoflagelados apresentam no seu revestimento. E por fim, a quarta opção seria uma membrana, né, com material adicional intra e extracelular, como a gente vê no periplasto de criptófitas e a película dos euglenoides. Tá? Aqui tem esse tipo de organização, tem coisas para o lado de dentro e para o lado de fora da membrana.
Tá? Então, nós estamos tendo que ter atenção a membranas plasmáticas, a membrana lipoproteica, né, que vocês já devem ter estudado aí na sua formação, a existência de paredes celulares, a existência de bainhas, muitas vezes de mucilagem externas, né, com compostos como exopolissacarídeos, a produção de escamas, de frústulas, de lóricas, enfim, tem alguns nomes aí que se referem a essa estruturação dos arranjos externos das células, tá? Do lado de fora das células. Então, começando essa destrinchar dos tipos, né? Primeiro a célula com apenas uma membrana plasmática, a gente está falando de uma membrana lipídica, né? A bicamada lipídica, com proteínas periféricas intercalares, e aí você pode ter uma cobertura de carboidratos, um glicocálice ou glicoproteínas também. Isso nós vamos encontrar onde? Vamos encontrar em zoosporos, né, que são estruturas de produção, e gametas de algas verdes e algas pardas, também de outros organismos e outros gametas masculinos de diatomáceas podem ter esse tipo de configuração. Isso geralmente acontece em fases transitórias de curta duração no ciclo de vida, tá? E aí, quando a estrutura se adere a algum substrato, você já tem a síntese de alguma outra estrutura externa aí a essa membrana, tá? Então, apenas algumas etapas do ciclo de vida podem ter esse grau de organização. E aí, se nós falarmos de outras formas, na segunda forma, essa daqui talvez seja a mais abundante, seria uma célula com membrana plasmática e uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular pode ser composta por mucilagens e por bainhas. Seria uma camada gelatinosa externa onde as células ou tricomas ficam imersos, né, nessa estrutura, nessa gelatina. E isso pode estar sendo constantemente excretado pela célula, às vezes indicando até como estão as condições ambientais. Então, os exopolissacarídeos podem ser fibrilas de glucanos, podem ser ácido galacturônico, depende aí do organismo. Nas cianobactérias, por exemplo, que vocês estão vendo nessa imagem, né, algumas cianobactérias à direita, e também algumas outras espécies de algas verdes também podem ter isso aí em fases palmeloides ou até em filamentos, que a gente acaba encontrando as células embebidas dentro de uma mucilagem. Tá? Nós temos também, nessa opção de uma estrutura externa, a produção de escamas. Né? As escamas que podem ser orgânicas ou inorgânicas e são excretadas para fora do corpo celular. Então, isso daí, a gente encontra escamas nas aptofícias, aptófitas, que são um tipo de microalga bem interessante. Também prasinofícias, que é um tipo de microalga das algas verdes. E aí a gente vai encontrar desde coisas não mineralizadas de polissacarídeos, vamos encontrar coisas produzidas com carbonato de cálcio das aptófitas, como eu mencionei quando a gente falou de aptófita lá na primeira parte. E também vai ter escamas de sílica numa matriz lipoproteica, tá? São essas três alternativas aí de escamas que são sintetizadas dentro do complexo de Golgi da célula. A gente está falando aqui de criaturas eucariontes nesse caso. E aí são excretadas para fora da célula. E ainda pode acontecer que essas escamas se fundam na superfície da célula e você forma todo um revestimento de escamas fundidas, né, nesse entorno. Tá? Isso também acontece em algumas espécies. Tá? Bom, e aí, essa organização externa, a gente pode ainda encontrar alguns outros organismos, como as diatomáceas, que excretam nessa matriz extracelular frústulas, né, que são compostas por uma excreção de sílica hidratada, né, que é o silicato, e forma placas, né, que a gente chama epi e hipoteca. E tem um encaixe entre essas placas. Imaginem uma placa de Petri, né, e a região onde as duas tampas da placa de Petri se encaixam seriam a pleura. Tá? Existem substâncias orgânicas entre a sílica e a membrana celular também. Tá bem? E aí, nas diatomáceas, a gente vai ter uma série de aberturas nessas placas, nessas tecas de silício, de silicatos, por onde a diatomácea pode excretar mucilagens, pode fazer trocas gasosas com o ambiente, pode pegar ou trocar nutrientes também. E essa divisão e essa formação das tecas novas, ela acontece quando uma diatomácea se divide, né? Aqui no slide à direita vocês vão ter aí uma diatomácea sofrendo o processo de divisão e formando duas tecas novas ali, do item 1 para o item 2, depois para o item 3. Vocês vejam a teca nova sendo depositada internamente dentro de uma vesícula, no item 2 ali. Tá? E o que acontece é que a célula que ficou dividida, ela passa a ter aí algumas aberturas no decorrer de toda a sua placa que permite trocas com o meio. Tá?
Aí você pensa, puxa, que interessante, tem organismos que têm revestimento com silício. E aí o silício passa a ser um componente super importante quando a gente pensa em meios de cultura para cultivar diatomáceas, por exemplo, graças à necessidade desse silício na estruturação aí das placas, das paredes celulares aí das diatomáceas, né? Então essa é uma outra opção que a gente encontra dentro desse grupo de microalgas. E aqui a gente vê a morfogênese dessas tecas, né, com a excreção aí dessa placa silicosa. E vocês vejam aí, são duas diatomáceas em processo de divisão, e excretando essas bolinhas brancas que seriam a configuração da nova placa de sílica. Tá? E aí as novas valvas são formadas dentro das células, das futuras células filhas. Então na epiteca de uma você vai ter formado uma nova hipoteca, e a hipoteca da de abaixo vai ser a epiteca da filhota. Isso resulta que as células filhas vão ser sempre menores do que a célula mãe até um certo ponto da divisão celular. Mas o fato é que isso aí é um processo relativamente rápido, tá? Então em alguns minutos essas diatomáceas são capazes de formar aí as novas tecas. Tá certo? Vejam aí alguns outros ingredientes, componentes dessa célula. Vocês podem olhar esse slide com bastante paciência, tá? E encontrar vesículas transportadoras de sílica, vocês podem encontrar microtúbulos, entre outras estruturas. Tá? Bom, ainda, do lado de fora da célula, quando tem uma matriz extracelular, a gente pode ter a formação de uma parede celular. Uma parede celular é uma estrutura rígida, homogênea e forma multicamadas. Tá? Nas cianobactérias, a gente vai encontrar paredes com peptidoglicanos, tá? Para fora aí da membrana plasmática. E nesse esquema à direita, nas gram negativas, vocês podem ver esse tipo de design. Tá? Uma membrana plasmática, depois o peptidoglicano e depois os lipopolissacarídeos e proteínas no lado mais externo. Já nos eucariontes, nós vamos encontrar coisas que são microfibrilas de celulose embebidas em material amorfo mucilaginoso, que aí tem lipídios, tem polissacarídeos e tem proteínas também. Nas algas verdes, que tem uma parede celular mais parecida já com plantas, né, tem celulose, xilose, manose e quitina. E pode ter algumas coisas incrustadas, como sílica ou carbonato de cálcio, ou até esporopolenina. Isso aqui a gente pensa em estrutura de grão de pólen, né, esporopolenina, que é encontrada em algumas algas verdes também. Tá? Do lado de fora, nós podemos ter vários tipos de cobertura em diferentes táxons aí de algas. Tá? Aqui no caso são algas verdes, em se tratando de parede celular, diferentes tipos de parede celular, e aí olha lá, tipos de cobertura, ter escamas, não ter escamas, se é uma parede celular além das escamas, e aí do lado de cá, né, nessa tabela, vocês vejam a composição bioquímica, como pode variar a composição bioquímica das paredes celulares dentro de vários grupos aqui de algas verdes, tudo bem? Não é o caso aqui da gente decorar esse tipo de coisa, o importante é só vocês saberem como varia, né, dentro dos diversos grupos de algas verdes, a composição da parede celular, tá bem? Essa é a mensagem desse slide aqui, para vocês terem essa noção. E aí, o terceiro tipo de organização do lado externo das células seria a membrana celular com um material intracelular em vesículas. O que acontece? Você tem a membrana celular e do lado de fora vai ter vesículas, que são também formadas por outras membranas, com placas celulósicas, ou sem essas placas, né? E aí a membrana celular, e aqui para dentro você vai ter microtúbulos que estruturam esse revestimento. E aqui no caso é uma placa tecal, né? As tecas dos dinoflagelados, olha só. É um revestimento, é uma vesícula aqui formada, e dentro tem alguma substância, né? Ou não, tá? No caso. Então são os armados ou os desarmados, nesse caso, se eles não tiverem as tais das placas. E aí a quarta opção é quando a membrana celular tem um material adicional para fora e para dentro, o intra e extracelular. Nesse caso, o periplasto das criptófitas é desse jeito e a película dos euglenoides também é desse jeito. Qual é a lógica? Do lado de dentro vai haver proteínas com material fibrilar, uma camada simples ou em placas, e na parte externa você pode ter placas, escamas, hexagonais ou mucilagem. Tá? E aí vai haver, no caso das euglenoides, por exemplo, uma camada semi-contínua de proteínas com fibras, estrias sobrepostas, e quando aqui na direita vocês vejam essa imagem, é como se fosse uma série de estrias encaixadas umas nas outras, e isso permite que
a célula possa mudar a sua configuração e a sua formação graças a essa organização do seu revestimento. Tá? Isso dá um grau de mobilidade completamente diferente para os euglenoides, graças à existência dessa película proteica. Você tem partes encaixadas umas nas outras, imagina essas estruturas aqui em S como ondas, né? Onde a parte de baixo encaixa na parte de cima, e aí isso permite uma flexibilidade totalmente diferente dessas algas. E aí, além do revestimento, as células podem ter flagelos. E a gente está falando de flagelos, vamos pensar agora nos flagelos dos eucariontes. Você tem lá microtúbulos que estruturam esses flagelos. Tá? Esses microtúbulos de alfa ou beta-tubulina. E aí vocês vejam lá, são 9 microtúbulos principais que rodeiam, e esses são duplicados, rodeiam outros 2 pares de microtúbulos centrais, e todos eles têm envolvimento por uma membrana plasmática. Tá? E o aparato flagelar acaba sendo super importante em alguns grupos de algas para você compreender a evolução. Né? Foi um critério de classificação usado, por exemplo, nas algas verdes, para você distinguir grupos de algas verdes da maneira que esses flagelos são enraizados, são fincados dentro da célula, né? Que são inseridos aqui no corpo celular. Tá? Aqui é o exemplo do sistema flagelar na Chlamydomonas, que é uma alga verde super comum, que tem uma série de aplicações aí na biotecnologia também. E aí, o que acontece é que esses flagelos, eles têm lá os microtúbulos, e os microtúbulos precisam ter algum jeito das proteínas que compõem esses microtúbulos poderem se mover para dar locomoção ao flagelo. Então, o deslocamento do microtúbulo externo em relação ao microtúbulo interno, que vai causar o batimento flagelar, ele é dado por causa da presença de braços de dineína. Então, são mecanenzimas que permitem, por hidrólise de ATP, essa energia resultante vai permitir que essa dineína se mexa no microtúbulo, e aí vai ter o deslocamento de um microtúbulo em relação ao outro, e isso vai permitir que o flagelo se mova. Tá? Então, a ideia é um arranjo aí de proteínas que na hora que a coisa se mexe, o corpo do flagelo também se mexe. Né? Os pares de microtúbulos se mexem graças à alteração estrutural nessas proteínas de dineína no meio da junção de pares de microtúbulos. Tá certo? Então, claro, isso aqui é uma curiosidade sobre como funciona aí o batimento de flagelos. Lógico que não vamos perguntar esse tipo de coisa, mas para vocês um dia terem ouvido falar que o flagelo bate. Né? O flagelo precisa ter microtúbulos e ele precisa ter estruturas internas para fazer esse batimento. Aí, esses flagelos, como eu estava mencionando antes, eles precisam estar ancorados no corpo das células. E aí, esses sistemas de flagelos, eles são ancorados por raízes microtubulares. Né? Você tem microtúbulos inseridos na célula e esses microtúbulos acabam sendo capazes de transmitir estresse percebido pelo flagelo para dentro da célula. Então, acaba sendo uma estratégia de transdução de sinal do lado externo para o lado interno a partir do flagelo. Tá? Isso também acaba sendo transpassado para dentro da célula pela estrutura dos microtúbulos do flagelo. Tá bem? E aí a gente pode ver, em relação aos flagelos, eles podem ser todos iguais, eles são isocontes, podem ser heterocontes, que são flagelos diferentes. Eles podem ser lisos ou eles podem ter escamas, e aí em alguns grupos de algas, ou podem ter pelos, né, revestindo todo o flagelo. Tá? Então, a organização dos flagelos ela também varia de acordo com os grupos de algas. E é importante perceber que essa variação de organização, claro, vai ser útil na hora de distinguir esses grupos de algas e também acaba sendo melhor ou pior para a própria entidade flagelada se locomover. E aí a gente pensa, por que as microalgas não afundam afinal? Né? Já que elas estão, esses carinhas que são unicelulares ou que são coloniais, enfim, eles precisam flutuar na zona fótica, então eles podem oscilar a densidade para você poder boiar. Aí no quadro à direita tem, né, a estrutura e a densidade da água. Então você tem densidade tanto da água salgada quanto da água doce, a densidade do citoplasma, quanto que pode variar, a densidade da sílica e das escamas e a densidade da calcita e da aragonita. Veja que a calcita e a aragonita, que são cristais de carbonato de cálcio, são mais densos do que a estrutura da célula. Então isso aí poderia afundar esses organismos se eles forem mais pesados, né, do que dentro da própria coluna de água. E aí qual que é a solução? A solução é você ter um gasto de energia para mover o organismo ou
Você controla a densidade ou faz adaptações para aumentar a superfície de contato na coluna de água para facilitar a flutuação, né, dessas criaturas. Algumas podem deslizar, outras podem ter velocidades. Nessa tabela abaixo aí tem diferentes espécies de microalgas e a velocidade que elas se deslocam. Tá? Então, alguns podem ser transportados pela água simplesmente pelo movimento da água, ou eles podem, então, se deixando levar, ou eles podem ter capacidade de natação também. Tá bem? Então, as microalgas elas têm algumas maneiras aí de flutuar, ou de variar a densidade, ou de bater flagelo, e daí elas não vão na coluna de água. E aí o movimento por parte do corpo da microalga, ele pode se dar por inércia, vai depender, claro, da densidade, então a inércia do fluido, ou ela vai ter também uma questão de resistência na viscosidade, a força contrária das moléculas do fluido que aderem ao organismo. E aí a criatura ela é capaz, ela tem que lidar com esse tipo de questão, né, de reagir à viscosidade do meio externo para poder se deslocar com o batimento do flagelo, né, num sentido ou no outro. O flagelo pode estar na frente, o flagelo pode estar na parte traseira da célula, empurrando ou puxando essa célula. Tá? São diferentes estratégias de natação que vão permitir então que a célula nade rodopiando, ou que a célula nade para frente, ou que a célula nade para trás, ou que o flagelo puxe a célula, como ali no caso da Dunaliella. Tá? Então, cada alga vai ter um jeito e de acordo com o arranjo desses flagelos. Outras maneiras de deslocar dessas microalgas é o deslizamento, por exemplo, em cianobactérias filamentosas, aí tem uma série de gêneros que elas podem rodopiar em volta do próprio eixo. E aí elas excretam mucilagens para o meio e essa excreção de mucilagens empurra essas cianobactérias. Tá? Aí isso vai, por exemplo, né, nesse caso tem arranjos de fibrilas, que vão permitir a maneira da movimentação. E essas fibrilas dão uma movimentação de acordo com o arranjo. Se é helicoidal, a criatura pode rotacionar, ou se ela se desliza em linha reta. Enfim, essas cianobactérias são capazes de se deslocar, ainda que não tenham flagelos, tal qual, elas podem ter estratégias de se locomover, ainda que seja também bem mais lento do que um flagelo. Um outro caso de diatomácea, aqui nas diatomáceas penadas com RAF, o que acontece é que a diatomácea ela vai ter um citoesqueleto com actina, ligando-se a componentes extracelulares, transmembrana, e veículos secretoras com polissacarídeos próximos aos filamentos de actina. E isso vai fornecer uma fita de mucilagem liberada pela RAF. E aí vai ter uma força, né, que é aplicada nos conectores de proteína com actina, e isso vai empurrar a célula na direção contrária. Tá? Então é uma energia gerada por uma mudança de configuração da mucilagem. Quando ela excreta essa mucilagem se adere no meio, e aí essa força de adesão tem uma força contrária que empurra a diatomácea para ela se locomover. Tá? Então o ato de secretar acaba, ao mesmo tempo que você empurra para fora a mucilagem, tem uma força contrária que empurra o seu corpo contra esse processo de empurrar para fora. E aí as microalgas podem ter reações à luz, né? Aqui eu trouxe 3 exemplos aí, a fototaxia, que é dada por receptores, aí, a clamirrhodopsina. Então esse fotorreceptor vai regular a abertura e fechamento de canais de cálcio, por exemplo. E aí os níveis de cálcio vão controlar uma série de coisas internas da célula, como por exemplo as conexões dos microtúbulos. Você pode ter fotofobia, que significa que a microalga vai mudar o movimento por uma alteração abrupta na intensidade da luminosidade do ambiente, independentemente da direção da luz. E aí entram os estigmas das euglenas, tá? Que são estruturas capazes de perceber a luz e fazer que a euglena vá para outro lado. Também pode ter deslizamento e pode ter também a indução de quiescência, de algum estágio de repouso por parte dessas algas graças a uma resposta detectada pela... Ok? Aí a gente precisa olhar agora para a célula por dentro. Então esses caras que a gente inclui nos grupos das algas, eles todos têm aí cloroplasto ou eles são o cloroplasto. No caso, se a gente pensar, quando são o cloroplasto, estou falando das cianobactérias, né, claro, que são procariontes. Se a gente olhar para dentro dessa célula, os cloroplastos eles têm uma origem a partir de endossimbiose. Tá? E aí é o compartimento onde tem fotossíntese, onde tem os pigmentos para captar luz e fazer a fotossíntese e canalizar energia para o resto do metabolismo da célula. As cianobactérias são criaturas, então, que eu já mencionei, procariontes fotossintetizantes,
e que tem relação histórica, né, na evolução com todos os cloroplastos, que diz que poderiam ter um ancestral comum sendo uma cianobactéria. A gente sabe hoje que todos os caras que fazem fotossíntese com produção de oxigênio têm a mesma estrutura de proteínas no centro de reação, as proteínas D1 e D2. Tá? Isso é um ponto super interessante para perceber como a evolução dos cloroplastos ela se deu de um jeito conservado em algumas estratégias. Tá? E a gente olha nesse quadro aqui, por exemplo, quando que foi o surgimento da fotossíntese oxigênica, quando que foi ali o surgimento dos cloroplastos, o primeiro eucarionte, que é esse LECA aqui, o último eucarionte, o ancestral comum de todos os eucariontes, esse cara aqui. Tá? E aí aqui os processos de endossimbiose, quando esses eucariontes heterótrofos vieram a englobar procariontes fotossintetizantes, tá? Para dar origem a criaturas aqui dentro de grupos como as algas verdes, vermelhas e as glaucófitas, tá? Num processo de endossimbiose primária. E vejam como a quantidade de tipos celulares foi mudando, né? Foi aumentando no decorrer aí da história evolutiva. Tá? Desse outro lado aqui, esse slide ele é legal porque mostra diferentes tipos de habitats, né? Terrestre, de água doce, de água salobra ou marinhos, diferentes estratégias morfológicas, uni ou multicelulares, e aí os diferentes grupos, né, que fazem parte desse processo evolutivo dentro dos grupos de organismos das algas verdes e das plantas, dentro das glaucófitas ou das algas vermelhas. Tá? Para vocês verem como isso daí se propagou em diferentes tipos de organização dos talos e ambientes ocupados ao longo da escala evolutiva e de tempo. Volta. Que dentro dos cloroplastos pode haver ainda uma estrutura, que é o pirenoide, e esse pirenoide nada mais é do que um acúmulo de rubisco. A rubisco é uma enzima associada com a fixação de carbono no ciclo de Calvin. E essa rubisco, essa estrutura do pirenoide acaba sendo importante no processo de distinção e de diferenciação das microalgas, tá bem? Então, vale chamar atenção para a presença do pirenoide dentro de cloroplastos e de microalgas, tá? O uso de algas verdes, esses cloroplastos de algas verdes e plantas vasculares, costuma ter o design clássico de cloroplastos, com duas membranas, com membranas tilacoides empilhadas, né? E ao passo que o cloroplasto de uma alga vermelha também tem duas membranas, mas ele tem tilacoides livres, né? Não tem empilhamento de tilacoides, como vocês veem nessa figura. E eles passam a ter aqui pigmentos, como as ficobiliproteínas aqui, que formam estruturas acessórias de captar luz diferentes daquelas que estão presentes no cloroplasto de uma alga verde. A gente tem também cloroplastos de algas pardas, que são cloroplastos com três membranas estilacoides, com diferentes quantidades de membranas aí em torno desse cloroplasto, costuma ser até 4 membranas. E as origens desses cloroplastos estão associadas com processos de endossimbiose primária e endossimbiose secundária. Tá? Assim, é super importante ter em mente, né, para a evolução das algas, como as endossimbioses elas desempenharam um papel fundamental, tá? E resultou em organismos com uma mistura de genomas, que às vezes é a mistura do genoma do primeiro para o carioto que foi fagocitado, que virou o genoma do cloroplasto ou o genoma da mitocôndria, e depois esse novo eucarioto que foi novamente fagocitado por outro eucarioto, e aí você passa a ter uma mistura de genomas aí, resultantes desses processos. Tá? Vale lembrar também que outra organela dentro das microalgas também tem origem endossimbiótica, que são as mitocôndrias. Tá? E aqui nesse slide vocês vejam lá que a evolução de origem das mitocôndrias teria acontecido antes até do que a aquisição dos cloroplastos. Tá? Também seria um processo de endossimbiose primária, só que envolvendo outros agentes, e percebam que as mitocôndrias foram muito mais preservadas ao longo da evolução até do que os próprios cloroplastos. Né? Não se perpetuaram em tantos organismos os cloroplastos do que as mitocôndrias, que estão aí em praticamente todos os eucariontes, com uma ou outra exceção. Tá? E na verdade pode acontecer que eucariontes que têm outras estruturas, na verdade possam ter perdido as mitocôndrias, porque tem uma evolução associada com ancestrais que tinham sim suas mitocôndrias. E aqui, nesse slide, vocês vejam aí o processo de endossimbiose para a formação das mitocôndrias. Tá? A gente não precisa entrar tanto no mérito da origem das mitocôndrias, mas você teria um protocarionte envolvido com uma alfa-proteobactéria, tá? Sendo englobada como endosimbionte nesse processo. Tá?
Outras membranas, organelas internas aí dentro das células de microalgas, você vai ter núcleos, né, claro. E você pode ter também estruturas que podem ser excretadas pelas células. E você pode ter também retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacúolos contráteis, glóbulos de lipídios, os próprios flagelos e microtúbulos que a gente já mencionou antes, tá bem? Então são outras estruturas típicas de células eucariôticas que também ocorrem aí nas... Bom, só para terminar, nesse aqui é o último slide, a gente vai ver aqui essas organelas internas dentro da célula, uma diferença de constituição dessas organelas conforme essa microalga, no caso Nanocoropsis, que é uma microalga verde, conforme ela está suprida ou não de nitrato, e aí vocês vejam como muda o arranjo dessas células, né, com a formação de gotículas de lipídio dentro do vacúolo, por exemplo. É importante mencionar que essas organelas que a gente não chamou tanta atenção desempenham os mesmos papéis, né, vacúolo, retículo, núcleo, do que aquelas em outras células de eucariontes, como vocês já devem ter estudado aí ao longo da carreira de vocês. Então, fiz questão de chamar a atenção nessa conversa sobre o que era de fato diferente nas microalgas, tá? Então, os revestimentos, os cloroplastos, né, como é que isso muda, como é que isso oscilava dentro das microalgas e que tipo de coisa você pode encontrar quando você estiver trabalhando com uma microalga, tá bom? Então, com isso eu termino essa parte e vou logo mais gravar a terceira, tá? Um abraço e até lá.